Primeiro, que Deus usa meios para realizar os seus planos. Paulo, de fato, foi libertado, ele foi livre, o resultado foi favorável. Ele saiu, não temos certeza se ele esteve em Filipos, provavelmente esteve, visitou as igrejas, passou mais um tempo pregando o Evangelho, antes de ser preso uma segunda vez, e de lá ele não saiu. De lá ele foi decapitado pelo imperador Nero. Mas o que eu quero dizer é que Deus realizou os seus planos, os seus propósitos para com Paulo, através das orações dos crentes, através da defesa de Paulo naquele momento, que permitiu a sua libertação, e o auxílio do Espírito Santo. O que eu quero dizer aqui é que a soberania de Deus, ela não exclui o uso de meios e nem das decisões e das escolhas humanas. Deus, de tal forma, guia a realidade que as nossas decisões livres se harmonizam perfeitamente com o seu querer e com a sua vontade, de maneira que ele permanece soberano e eu permaneço absolutamente responsável pelas minhas decisões e pelas minhas escolhas. E é nesse cenário que as nossas orações, de fato, fazem sentido. Elas fazem sentido. Segunda lição que eu quero tirar desse texto é que ele nos ensina que depois da morte, os crentes em Cristo entram imediatamente na presença dele. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Meu desejo é partir e estar com Cristo. Na forma como ele diz a sentença, estar com Cristo vem imediatamente depois da partida. Partida aqui se referindo à sua morte. Pensando no caso, no contexto, a sua execução, caso ele tivesse sido condenado. Não foi, mas se fosse, ele partiria, ele morreria, mas ele estaria imediatamente com Cristo. Na sequência, ele estaria na presença de Cristo, que ele já conhecia. Estar com Cristo antes mesmo da ressurreição dos mortos, consciente e cheio de alegria e de gozo eterno. O apóstolo Paulo já está com o Senhor Jesus há quase 2000 anos, aguardando a ressurreição dos mortos. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, que está arrependido dos seus pecados, que recebe Cristo como o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus, Messias prometido, quando partir aqui desse mundo, se verá imediatamente com o Senhor Jesus, e lá, juntamente com os que já foram antes dele, aguardará a ressurreição dos mortos que se dará na vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós aqui não podemos aceitar aquela ideia de que quando o crente morre, ele adormece, ele perde consciência, ou ele é completa, ou quando a pessoa morre, ela é extinta, não é? Ela deixa de existir. Não é esse o testemunho da Escritura. Terceira coisa que eu queria trazer aqui, terceira lição. Esse texto nos ensina que os crentes em Cristo, eles podem ter certeza da sua salvação. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz aqui: eu estou cercado porque eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Para mim o morrer é lucro. Paulo não temia a morte, ele não temia o que viria depois da morte. Ele chamava inclusive de lucro. Ou seja, todas as alegrias, todos os prazeres, as riquezas desse mundo não são nada comparado com aquilo que Deus tem para nós depois da morte. Por isso que morrer é lucro. Paulo tinha essa convicção, a ponto de dizer: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. O crente pode ter essa certeza, não é só o apóstolo Paulo. Sabe por que nós podemos ter? Porque não é com base em obras, não é com base em mérito. Paulo não tinha essa certeza porque ele era um crente melhor, maior, sobre-humano ou especial. Não, ele era um pecador como você e eu. Ele perseguiu a igreja, talvez envolveu-se na morte de cristãos também. Era um fariseu cego, cheio de ódio. Mas Deus mudou a vida dele. Ele creu no Senhor Jesus como sendo o Messias de Israel. Ele colocou sua esperança somente em Jesus Cristo. E a certeza de Paulo de que morrer era lucro se baseava na obra de Cristo, como ele tão claramente ensina na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, aqui na carta aos Filipenses, em todo lugar, que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Por isso eu posso dizer: morrer é lucro. Você não precisa estar na dúvida se você de fato crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Quarta lição que eu queria tirar desse texto é que, à semelhança de Paulo, nós podemos também viver para engrandecer a Cristo.
Viver para engrandecer a Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qualquer que seja a sua vocação, não é somente Paulo, porque ele era apóstolo e pregador, que ele podia viver dessa maneira. Qualquer que seja a sua vocação, dona de casa, professora, faxineira, motorista de Uber, um médico, uma advogada, um dentista, qualquer que seja a profissão, a vocação aqui nessa vida, você pode viver para a glória de Deus, viver para a glória de Jesus Cristo, não para você mesmo. Seja rico, seja pobre, culto ou despreparado. Essa é a razão da nossa existência. Viver é Cristo e o morrer é lucro. E a última coisa que eu queria dizer é que Deus não nos deixa só no caminho da vida e no caminho da morte. Veja a expectativa do apóstolo Paulo. Ele contava ali na prisão, ele contava com as orações dos seus irmãos. E ele contava com o auxílio do Espírito Santo, além, é claro, da comunhão bendita com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não nos deixa aqui nesse mundo, Ele não nos dá uma missão impossível de viver vidas santas, de estar pronto para morrer pelo nome de Cristo, estar pronto para ir a espada, as feras, a cadeira elétrica por amor a Cristo, a prisão, a processos por amor a Cristo. Ele não nos deixa sozinhos. Ele promete que Ele vai estar conosco. Nós temos as orações dos nossos irmãos orando por nós, nos sustentando com as orações. E nós podemos viver sim para a glória de Deus. Eu sei que você se sente fraco, eu sei que você se sente tentado, eu sei que você já falhou muitas vezes, mas eu queria que nessa noite você cobrasse ânimo, pensando no que Paulo está dizendo aqui. Que a sua grande paixão seja que Cristo seja engrandecido na sua vida, quer seja na sua morte, quer seja na sua permanência aqui. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, querido. Ore comigo agora, vamos buscar o nosso Deus, mediante Jesus, para que essa palavra faça efeito nos corações daqueles que nos ouvem. Pai querido, que evangelho maravilhoso. Ó Deus, que promessas maravilhosas, que coisas estupendas, extraordinárias o Senhor tem preparado para nós. Portanto, Senhor, nós queremos dizer com segurança, desejamos partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Dá-nos graça para não temer a morte, não temer a pobreza, não temer a prisão, a doença, mas estar prontos para estarmos com o nosso Senhor, quando o Senhor resolver nos chamar. Aplica essa palavra, Senhor, no coração daqueles que nos ouvem. Consola os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.